Então agora eu quero falar com você sobre o trigo. O trigo, ele mudou geneticamente em 400% do que era 50 anos atrás. Ou seja, ele não é mais o mesmo trigo puro como antes. Aquele pão que estava lá na mesa de Jesus Cristo, na ceia, aquele pão mudou, aquilo não existe mais. O nosso solo mudou, já não é mais igual. Agora, esse trigo, ele é muito modificado. Para aumentar a produção desse trigo, as indústrias foram fazendo o quê? Uma hibridação, acrescentando água nesse trigo, água e mais água. E assim, esse trigo está sendo modificado a cada dia. Quanto mais produtividade, mais a indústria joga água. Ou seja, olha como funciona essa parada aqui. Trigo, centeio, aveia, cevada, mais água, mais agitação é igual a glúten. E é sobre glúten que eu quero falar com você. Então preste atenção, pega sua caderneta aí, seu papelzinho, sua caneta, anota porque nós vamos entrar num detalhe muito importante agora. Falar sobre o glúten. O glúten, ele promove uma doença chamada doença celíaca oculta. O que eu quero dizer com isso? Intolerância ao glúten. O glúten, ele não é encontrado na natureza, ele não tem ali na plantação. Ele tem quando é feito as misturas, quando acrescenta água naquele trigo, naquela farinha, faz agitação e resultou num subproduto chamado glúten. O pão que comemos hoje, esse pãozinho aqui, ó, ele tem glúten. Ele tem bastante glúten. E sabe o que tem no glúten? No glúten tem uma coisa chamada, presta atenção, anota na sua agenda, por favor. Eu já falei isso com tanta gente, as pessoas parecem que não entendem. No glúten tem uma coisa chamada gluteomorfina. Gluteomorfina é uma coisa que vicia. Isso é importante. O glúten é o mesmo que uma porção de açúcar ruim. É um monte de açúcar ruim. Ele nos entope de açúcar ruim. Então o glúten, ele é péssimo. É um dos motivos que faz com que nós engordamos tanto. É o glúten. Um grande causador, sabe do que? Isso acho que é bom para as mulheres principalmente, porque o glúten é um grande causador da celulites. Ele alimenta fungos, vermes, bactérias. Celulite é muito por questões da quantidade de glúten. Tem alguns estudos, saiu agora recentemente um estudo, parece que foi em Harvard, que diz que um dia, em algum momento da nossa vida, nem que seja no último dia, todos nós seremos intolerantes ao glúten. Por quê? Porque quando nós consumimos muito glúten, vai consumindo glúten, vai chegando uma hora que nós vamos ficando como se fosse enjoado e a gente vai ficando intolerante ao glúten, não aguenta mais o glúten. Então, temos que tomar muito cuidado porque nós podemos estar com gluteomorfina, que é uma doença silenciosa. Ou seja, nós podemos sim estar viciados em glúten. Exemplo, pão, arroz, pizza, macarrão, croissant, arroz do restaurante japonês, lembra que eu falei que ia citar ele de novo? Arroz do restaurante japonês, cantinas, coxinhas, pastéis, docinhos, bolachas, pão francês na chapa, que eu falei agora há pouco, pão bonito, pão legal, pão, bolo daqui, bolo de lá, tudo isso tem um glúten. Então, se o grande problema é o glúten, começa a cortar o glúten. O glúten, ele encurta a nossa vida. O glúten nos estimula para chegar perto da velhice e ter uma doença chamada Alzheimer precoce. Alzheimer precoce. Parkinson, diabetes, problemas crônicos no coração, obesidade. Então nós devemos pensar com muito carinho se realmente nós queremos emagrecer. Isso é uma proposta que eu faço para você hoje. Pensa com carinho se realmente você quer emagrecer. Se você realmente quer emagrecer, se você tem essa vontade, esse desejo de emagrecer, saiba, não é fácil emagrecer, é difícil, mas uma resposta eu já te dou. Começa cortando o glúten. Tenta cortar o glúten. Tenta começar devagar. Não é fácil cortar o glúten.
tenta cortar pela metade. Quando você fizer um prato de comida, corta pela metade, você não vai morrer de fome. Deixa a outra metade para outro horário, corta aquele glúten. Você vai ver o resultado, começa a visualizar o resultado no seu corpo quando você começa a cortar o glúten. Você vai ficar mais positivo. Pode cortar, verifica se você não vai ter um resultado positivo. Se não tiver, você volta para o glúten e o que eu falei foi blá blá blá. Mas se tiver, aí você corta mais um pouquinho. E aí você vai cortando mais um pouquinho e depois mais um pouquinho. Faz um teste. Eu estou te pedindo esse voto de confiança. Sabe por quê? Porque nós somos vítimas desse mundo moderno, dessa mudança genética que colocaram no trigo, na farinha. E não temos como evitar isso. O glúten está em quase tudo, em quase todas as partes, em macarrão, em pizza, pão, tudo, todo lugar. Então nós temos o que? Ampliar a nossa consciência que ele é um problema e que ele me causa problema grave. Assim eu começo já o meu processo de emagrecimento. Não tem segredo, turma, não tem segredo. Óbvio que eu vou te passar um cardápio aqui ainda hoje, óbvio que eu vou te passar um monte de dicas, mas essas coisas é importante a gente já cortar, senão não tem resultado nas coisas, beleza?